Bom dia, Edu. Eu queria tirar uma dúvida. Esse final de semana eu viajei para Curitiba e ontem a minha prima me levou para casa Filhos do Sol para participar da gira de cura da minha prima. Mas eu estava tremendo muito e meus olhos estavam estranhos. Senti que meu corpo estava lutando contra aquilo, mas ao mesmo tempo eu senti algo segurando a minha mão. O que pode ter sido? Essa pergunta quem me enviou foi a Gabi, minha amiga. Um beijo, Gabi. E eu tô gravando para compartilhar com vocês. É um tema super interessante e uma dúvida recorrente no nosso meio. Eu sou um bandista, candomblessista, como doutrina, filosofia de vida também gosto do espiritismo e religião me considero universalista, portanto. Mas os assuntos da mediunidade, da sensibilidade espiritual permeiam todas essas religiões pelas quais eu estou inserido. E mais comumente a Umbanda, porque quando a gente visita um terreiro de Umbanda, ali os estímulos a essas percepções são um pouco maiores. Pessoas que têm uma mediunidade, uma sensibilidade espiritual, um parapsiquismo, seja lá como você preferir chamar isso, esse sentido espiritual, essa percepção, mas que de repente nunca foram colocadas num contexto de estimulação desses sentidos, vão sim perceber e ter esse tipo de reação até física quando estiverem visitando esses locais. É claro que a mediunidade ela eclode de várias maneiras, cada pessoa tem a sua história e as suas vivências. Mas uma gira de umbanda, como foi o seu caso, é um ambiente que foi todo preparado espiritualmente, firmado e que está cercado por entidades e diversas entidades, e é um ambiente voltado a práticas espiritualistas, ou seja, todo o contexto ali é o contexto mediúnico. A Umbanda é extremamente prática e os espíritos que frequentam a Umbanda, portanto, são extremamente acostumados a lidar com essa troca entre vivos e mortos, digamos assim. Então esse contato no terreiro ele é sim estimulado naturalmente e a pessoa vai captar. Você com certeza captou e registrou, percebeu os seus sentidos espirituais serem estimulados ali, naturalmente, não que tivesse algum espírito obrigando, mas naturalmente, por esse contexto todo, você captou. O que eu oriento nesse caso? Que você estude sobre as sensações espirituais, se conheça. Ninguém vai poder te dar uma resposta pronta sobre as suas sensações. A maneira como uma pessoa sente um espírito é diferente da maneira como a outra sente. Se você conversar com 100 pessoas que incorporam, os relatos podem ser diferentes, as sensações podem ser muito diferentes de uma pessoa para outra, porque cada um vai ter as suas características. O importante é você se conhecer em primeiro lugar e buscar estudar o assunto, estudar sobre a mediunidade, sobre incorporação, sobre parapsiquismo, sobre essas sensações todas e também sobre como ir lidando com isso, né? A doutrina espírita usa a palavra doutrinar a mediunidade e na Umbanda a gente também ouve isso, né? Que a pessoa vai ficando com doutrina, o fulano não tem doutrina. E essa doutrina é uma palavra para educar a mediunidade, educar esse parapsiquismo. Porque as sensações mediúnicas, espirituais, elas se assemelham muito nesse ponto às sensações físicas, né? Então se eu estou, por exemplo, em um restaurante e eu ainda não fiz o meu pedido, mas eu tô com muita fome, a minha sensação de fome quer me levar a comer. Mas eu preciso ter paciência, fazer o meu pedido, aguardar que a comida chegue. Porque se eu fosse uma pessoa sem nenhuma educação, teria alguém comendo na mesa ao lado, eu olho, gosto daquilo, pego e como, porque eu tô com fome, eu não consegui controlar. Foi incontrolável, eu tô com fome, eu preciso resolver isso. E isso se aplica a todos os nossos sentidos, né? A gente pode sim ser colocado em situações extremas, limites onde não consegue se controlar, mas via de regra, por mais estranho que isso pareça, a questão espiritual, ela vai sim sendo educada, controlada, para que ocorra só na hora devida. E um médium bem preparado, um médium educado mediunicamente, ele estando, portanto, já frequentador de um terreiro, tendo uma educação de axé, tendo essa prática de axé na sua vida, ele vai saber sim sobre como conter essas sensações ou não se deixar desequilibrar quando elas chegarem, né?
Então eu vou dar um exemplo, um médium ou uma pessoa que frequenta alguma doutrina espiritualista, mas no meu caso falando de Umbanda, ele passa pelo desenvolvimento mediúnico e nesse desenvolvimento mediúnico ele aprende a identificar as suas entidades. Ele aprende a identificar os seus guias, ele aprende a identificar energias que não são os seus guias, que são estranhas, que são diferentes, e ele aprende a controlar as sensações da incorporação, caso seja alguém que incorpora, por exemplo. Então, a gira de Umbanda, o ritual de Umbanda proporciona isso, né? Existem momentos certos para a incorporação acontecer e momentos certos para que ela não aconteça, para que ela cesse. E isso ocorre em vários momentos dentro de uma única gira de Umbanda, e a pessoa com uma prática regular, recorrente, vai passando e vai absorvendo naturalmente essa doutrina de axé, essa educação, digamos assim. E aí passa a entender-se melhor e a trabalhar mediunicamente de forma saudável, sem se desequilibrar. No início é tudo muito confuso e eu acredito que você nesse momento deva continuar buscando essas respostas, orientações e continue frequentando o terreiro para que você possa mais e mais ir se afinizando, sendo parte dessa comunidade, e com o tempo as coisas vão acontecer naturalmente.